E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez. Continuo aí pedindo a Deus que nos proteja e nos guarde. Algum tempo atrás a gente estava passeando no shopping, eu e minha família, e aí a gente decidiu entrar numa loja, assim, de surpresa, rapidamente. E aí naqueles segundos a gente percebeu que a gente tinha perdido o nosso filho pequeno. Aquele foi um momento de tensão pra gente, a gente correndo pra lá e pra cá pra tentar achar, e a gente conseguiu encontrá-lo. Depois de alguns minutos, com a ajuda da segurança do shopping, a gente tentou encontrá-lo. E ele, quando eu encontrei com ele, ele estava com uma cara realmente assim de assustado, me falando assim: aonde você estava? O que isso tem a ver? Segura aí, se liga aí, que você já vai ver o que isso tem a ver. Deus tem sido questionado. Ao longo do tempo, Deus é questionado a existência de Deus, questionado o amor de Deus. E eu acredito que muitas das vezes a gente questiona a Deus porque a gente não o entende. A gente não entende a Deus, a gente não entende sua essência, seu amor, e a gente tem mal interpretado o amor de Deus ao longo do tempo. E eu acho que isso dificulta a gente a entender Deus e, consequentemente, a crer nele, a ter fé. O escritor de um dos evangelhos, Lucas, lá no capítulo 15, ele relata um momento da vida de Jesus. E eu queria usar esse momento para a gente refletir hoje. Está lá em Lucas capítulo 15, eu vou ler dos versos 3 a 7. E Lucas escreveu assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu acho bacana essa passagem de Jesus, porque Jesus ele conta essa parábola, ele conta essa história, porque líderes religiosos daquela época, né, pessoas respeitadas naquela época, estavam meio que brigando com Jesus, porque Jesus estava andando, convivendo no seu dia a dia com pessoas de má índole, com pecadores. E aqueles homens, na cabeça dele, nas regras de suas cabeças, aquilo que eles seguiam, isso estava errado. Mas eu acredito que pensar nessa história e nesse ensinamento de Jesus nos ajuda a entender um pouco da essência de Deus. E eu queria pensar nessa parábola, naquilo que Jesus falou, da perspectiva da ovelha que se perdeu. Ok? E aí, tente se colocar comigo no lugar daquela ovelha, daquela ovelhinha bonitinha. Você é uma ovelha, você vive em um grupo, você vive em uma comunidade, 100 pessoas, 100 ovelhas. Você tem um pastor legal com você, aquele que te leva para te alimentar, porque ele te leva para um lugar longe da sua casa, porque ali onde está a sua casa já não tem mais alimento. E ele precisa te conduzir o grupo e você junto para um outro lugar onde tem a pastagem, onde tem a água. Só que por um descuido, qualquer que seja, na volta para casa, uma ovelha se perde. E aí, perdida, a ovelha está numa situação num local onde ela não conhece. E aí ela ali naquele lugar, ela não sabe voltar para casa e fica ali à mercê de predadores, pronta somente para esperar a morte. Eu acho interessante a gente lembrar que a
probabilidade daquela ovelha sobreviver sozinha num deserto é muito pequena. A ovelha tem um senso de localização muito ruim. Diferentemente de cachorros e gatos que até sabem voltar para casa, a ovelha não. E além disso, a ovelha ela é um animal muito dócil. Ela não tem a habilidade para se defender de um predador. Então, quais são as chances daquela ovelha? Me colocando na perspectiva, na situação daquela ovelha, estou aqui sozinho, no deserto, com medo, somente esperando a morte. Só que o interessante disso que Jesus conta na história, ao invés de abandonar a ovelha, o pastor vai atrás dela. O pastor se esforça, ele se sacrifica, porque Jesus disse, ele larga 99 no deserto, ele abre mão de 99 para ir em busca de uma e vai procurando até encontrá-la. E quando ele a encontra, ele se alegra e celebra, porque aquela ovelha era muito importante para ele. A ovelha, então, nesse momento, ela fica como? Ela fica aliviada, porque ela recebe, ela encontra o seu pastor, ela reconhece sua voz, e ela então sabe que ali, agora ela pode ficar tranquila. Esse é o amor de Deus. É esse amor que Jesus está tentando nos ensinar. Um amor que vai atrás, que se esforça, que se sacrifica por aqueles que precisam de ajuda, por aqueles que estão perdidos. Quando a gente olha então o amor de Deus por essa perspectiva, né, de como um pai bondoso que quer ajudar, que quer proteger, é fácil entender o amor de Jesus, né? Mas eu queria pensar num outro episódio de Jesus para trazer um pouco mais de luz a esse amor de Deus e a esse episódio da ovelha perdida. Você lembra que Jesus foi crucificado no Calvário, lá na cruz, e tinham 2 ladrões ao seu lado, certo? E aí eu fico imaginando aquela situação. Jesus e aqueles 2 ladrões. Os 3 foram condenados por aquela sociedade. Aquela sociedade estava punindo os 3 naquele momento, porque eles, a sociedade, entenderam que os atos dos 3 eram maus e eles só mereciam a morte. Aqueles homens mereciam a morte. E aí o interessante é que nesse momento, naquele momento em que estão os 3 ali no Calvário, os 3 crucificados na cruz, um daqueles ladrões reconhece algo diferente em Jesus e diz para Jesus assim: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele: sim, vou me lembrar de você, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem era uma ovelha perdida. Ele estava ali naquela cruz e a única coisa que ele podia esperar ali era a morte. Ele foi condenado pela sociedade à morte. E ele ali estava ali pagando os preços pelos seus atos, somente esperando a morte chegar. Mas ele reconhece que precisa de ajuda, reconhece que Jesus pode salvá-lo, salvar a sua alma, e aí ele decide crer em Jesus e reconhecer Jesus como Salvador. E eu acho interessante, lindo, que naquele momento, Jesus, quando ouve aquilo daquele homem, ele imediatamente, ele reconhece e perdoa o homem e o salva. Eu acho aqui um detalhe interessante, porque mesmo Jesus conhecia aquele homem. Jesus sabia que aquele homem era um ladrão e estava ali condenado. E é isso que eu acho bacana, porque
É parte da essência do amor de Deus. Um Deus que nos conhece, que conhece a mim, que conhece os meus pensamentos ruins, os meus desejos ruins, e mesmo assim se esforça em me salvar. Loucura, não? Quem salvaria um ladrão? Quem amaria ou se sacrificaria por um ladrão? Um amor que se sacrifica por um ladrão. Esse é o amor de Deus. São pessoas que estão sendo procuradas pelo bom pastor, como uma ovelha perdida. Aquele ladrão, Jesus se sacrificou por ele. Jesus se sacrificou por mim. Jesus se sacrificou por você. Eu me lembro que naquele tempo, naquele dia daquele shopping, do shopping center, que eu perdi o meu filho caçula, a coisa que mais me importava naquele momento era encontrá-lo. Eu não queria saber o porquê que ele se perdeu. Eu não queria saber de quem era a culpa. A coisa mais importante para mim era encontrá-lo, e eu fiquei muito feliz quando eu achei. Assim é Deus. Deus olha para mim, Deus olha para você, e não importa para Ele como nós se perdemos, não importa para Ele as nossas atitudes passadas. A única coisa que Ele quer de nós, Ele quer nos encontrar e quer que cada um de nós, que a gente reconheça Jesus como Salvador, que a gente acredite em Jesus, em Deus, e deseje segui-lo. Esse é o amor de Deus. É um amor que transforma pecadores em purificados. Um amor que transforma rejeitados em amigos. E nisso talvez resida a sua dificuldade de entender a Deus. Porque você não consegue entender esse amor. Por que a graça de Deus, um favor que a gente recebe sem merecer, salva o ladrão e salva a mim, uma pessoa que talvez nunca tenha cometido um crime, nunca tenha matado alguém, ou que nunca tenha, ou que salva você, que nunca matou alguém. Por isso que o escritor da carta aos Coríntios, ele vai dizer o seguinte: o que Cristo fez na cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, ovelhas perdidas, é poder de Deus para a salvação das nossas almas. Meu amigo, minha amiga, entender esse amor de Deus, a essência de Deus, que se esforça para salvar os perdidos, é fundamental para a gente acreditar nele, para a gente ter fé e seguir nas lutas da nossa vida. E a única coisa que Deus pede é que a gente creia em Jesus, que a gente decida segui-lo. Talvez você se ache perfeito, né? Você é uma boa pessoa, você não cometeu nenhum crime, nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém. E aí isso faz você não se importar com Deus, não se importar com essa história de precisar ser salvo. Só que eu queria te dizer uma coisa: aos olhos de Deus, todos nós estamos perdidos, se nós não encontrarmos e crermos em Jesus. Porque ninguém é perfeito. Cada um de nós tem dentro de nós o pecado, nós convivemos com ele nos nossos maus pensamentos, nossos maus desejos, que às vezes não se tornam más atitudes. Mas todos nós precisamos de salvação. Todos estamos perdidos. Ou talvez você esteja numa situação onde você reconhece que você precisa de salvação. De que você se sente perdido e precisa da ajuda. Então o que Jesus te oferece hoje é o amor de Deus, essa essência de Deus. E para você receber esse bom pastor, o que você precisa é crer em Jesus. E eu peço que você agora, nesse momento, se é isso que você sente no teu coração, que você faça aí uma oração, que você fale com Deus. Você fale com Jesus: Jesus,
eu preciso da sua ajuda. Eu quero crer em Ti, eu quero aceitar esse amor. Eu reconheço que sou uma ovelha perdida. Faça essa oração. Se você precisar de ajuda, procure um amigo seu que é cristão, que pode te ajudar também nessa tua caminhada. Você também pode deixar aqui nos comentários o seu pedido de ajuda, que a gente vai tentar te ajudar. Eu oro para que Deus realmente nos ensine a entender esse amor louco que salva a ovelha perdida, para que eu e você, para que a gente consiga encontrar o nosso bom pastor, que é Jesus, e salvar as nossas almas da perdição. Um abraço, fica com Deus, até a próxima.